Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Boa tarde. Todos bem? Então, vamos iniciar a temporada 2024 de conferências com uma apresentação do professor Jandir. Como nós temos algumas figuras novas no pedaço, a gente vai dar uma pinceladinha sobre a dinâmica das conferências. Então, as conferências não são de professores para estudantes, são de membros do PGDRA para a comunidade como um todo, com foco no PGDRA. Isso, PGR. Obrigado. Durante a apresentação, que no caso do professor vai ser sobre a produção, né, sobretudo do nosso periódico, mas da apresentação de outros colegas que, porventura, tenham algum projeto de pesquisa, projeto de dissertação ou de tese, a qualquer momento o apresentador pode ser interrompido para alguma pergunta, sugestão, então fique à vontade, é uma via de mão dupla, se bem que eu não gosto muito desse termo. Mas é um espaço para discussão entre os membros do PGE e PGDRA. Okay? Então, os nossos encontros eles são habitualmente quinzenais, mas por necessidade a gente pode fazer ajuste dessa agenda. E a gente vai comunicar, da mesma forma que foi feito agora no fim da semana passada, nós vamos comunicar fazendo convite para a participação do mesmo. Tranquilo? Então, eu vou fazer uma apresentação muito breve do professor Jandir, né, que todo mundo já conhece ele, até os pássaros do campo, e não vou me alongar com muitos detalhes, senão a gente vai gastar toda hora falando do currículo dele. Então, vamos para o básico. Né? Então, o professor Jandir Ferreira de Lima, ele é de Palmeira das Missões, logo aí, é doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Quebec, no Canadá, mestre em Economia pela Federal da Bahia e economista pela Universidade de Santa Cruz, aliás, de Cruz Alta, né? Também lá no Rio Grande do Norte. Então, nosso professor de longa data, desde o século passado, pesquisador dos programas, ele vai fazer uma apresentação para nós. Ok? Esse material vai ser disponibilizado depois nas mídias sociais, a gente sempre pede para vocês replicarem isso, mandar para colega, coisa do gênero, que é uma forma da gente fazer a difusão da informação também. Ok? Obrigado, professora, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas, pessoal. É um privilégio de falar para vocês mais uma vez. Espero que vocês não estejam cansados de mim. Mas pretendo voltar na boa reserva e o último dia do ano da conferência mesmo. Tá? É o primeiro e último. Primeiro e último. Oxi, primeiro e último. Eu vou fazer o fechamento, que já faço propaganda do meu curso, né? Um pouquinho em português. E vou falar também do meu novo livro. Mas isso lá no final do ano, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre periódicos científicos. Na realidade, eu havia pensado em fazer uma fala para o colegiado, porque esse ano eu e o Weimar não está aí, não? Ele está no reunião. Eu e o Weimar encerramos o nosso período enquanto editores da Informe GPEC. E como tal, pensei, vou lá fazer uma fala, oi, Carlos, fazer uma fala sobre a Informe GPEC, como é que estava, como é que ficou, qual a tendência, né? Mas falar da GPEC, não tem como falar da GPEC e não falar sobre periódicos científicos. Pessoal, mudou muito a configuração dos periódicos científicos nos últimos anos. E nós que estamos na pós-graduação, tanto docentes como discentes, temos que nos integrar isso e nos preparar para isso. E aqueles que pretendem fazer uma carreira acadêmica, alguém aqui pretende fazer uma carreira acadêmica, levanta a mão. Todo mundo, né? Aqueles que querem ter uma carreira acadêmica, pretendem ter uma carreira acadêmica, tem que se adaptar a esses novos tempos, né, Monsenhor? Eu acho que quando eu entrei aqui em 97, era mais fácil ser professor. Hoje tem que ser professor, tem que ser extensionista, tem que ser pesquisador, tem que entregar o produto, né? Tem que falar do produto, tem que divulgar o produto, tem que criar fator de impacto do produto, e isso às vezes é complicado. Portanto, trabalhar em equipe, pessoal, trabalhar em rede, trabalhar em grupo é muito importante.
Eu acho que isso foi algo que é um dos elementos do sucesso do PGE, do PGDA, que é esse trabalho em grupo. Né? Nós tínhamos só o GP, depois os 3 grupos de pesquisa, mas há sempre essa troca entre os professores, né? Muita coisa que a gente fez em grupo e a coisa só avançou. Tá? Pessoal, o primeiro livro lançado aqui no nosso programa, antes de ser programa colegiado, é esse que está aqui, ó, o negócio do 99. Acho que é de 98 para 99, né? Você tem mais melhor memória que eu. E esse livro aí, acho que levou um ano para sair. Só foi um ano. O primeiro texto num livro foi nesse livro que está aí, vamos clicar aqui. Depois, esse livro foi organizado pelo Piri e o professor Casimiro, que hoje está no Ceará, o professor da UFC. Depois eu resolvi organizar um livro, eu, Moacir e o PC. 2 livros, né, Moacir? Minha gente foi um parto para fazer aquele livro. Quando não tinha recurso, não tinha texto bom. Quando não tinha texto bom, não tinha recurso. Saiu o livro, né? Foi, espreme daqui, espreme de lá, o livro saiu. Depois eu fui convidado para organizar um livro por um aluno, que hoje é professor lá na Universidade Estadual do Centro Oeste, na UNICEF. Ele apareceu ali na minha sala: professor, vamos organizar um livro sobre economia industrial no Paraná. Ah, não, né? Eu disse, mas sabe que o livro é 2 anos no mínimo para sair. Como 2 anos? Isso é absurdo, porque em 6 meses eu entrego. Não sei, bom, se ele entrega em 6 meses, né? É sorte nossa. O pessoal levou 3 anos. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Deixa eu passar aqui. Que é um dos pontos que eu vou falar, que é o livro científico. Né? Mas por que eu levava tanto tempo? Primeiro, porque a editora universitária, tentava conseguir pares para avaliar o material, né? Era tudo no impresso, tinha que mandar 3 cópias, tinha que arranjar alguém, mandar uma cartinha, arranjar alguém que quisesse ler o manuscrito, fazer uma avaliação prévia, e depois devolver o manuscrito, você fazia uma correção, ia para a nova rodada de avaliação. Depois que tudo estava feito, a editora perguntava, tá, mas tu tem dinheiro para editar? Porque nós não temos, né? Sempre assim. Não sei se vai lá no programa, mas pior. É pior aqui. Então, eu vejo aqui pela nossa IPNOS, né, que está passando de vários. Enfim, então, era um parto o livro científico. Hoje, é muito fácil de dar um livro científico. Eu acho que todo dia, a cada semana, pelo menos, eu recebo um e-mail na minha caixa de mensagens, dizendo, ó, estamos montando um livro, pague e não sei o quê, mande teu capítulo, porque o teu capítulo já está pré-aprovado, toda aquela conversa moda, pessoal, e você paga e publica, que é por conta disso e de outros fatores, né? Dentre eles, o aumento da produção científica no Brasil, aumentou muito, aumentou o número de universidades, aumentou o número de programas, nós qualificamos professores, antes quase não tinham doutores, né? Então, por conta disso, há uma enxurrada de produção, o pessoal quer isolar a produção e aparecer isso oferecendo. Tanto é que hoje, na área pública, por exemplo, a área que nós temos, a gente não avalia uma artigo. Primeiro, porque não tem condições, é muita coisa. Seria 100 volumes para cada um em uma semana, né? O número de avaliadores é muito pouco, são muito poucos. Então, a gente concluiu que não, o livro nós não avaliamos. Em que o livro se torna importante na nossa avaliação? Você lança um livro, né? O livro é muito procurado, é resultado de uma pesquisa que foi muito significativa, às vezes um convênio internacional, teve um impacto muito importante na academia, e isso se mostra lá como destaque da produção do programa nos 4 anos. Mas avaliar ele, pontuar, ele praticamente não está pontuando mais. Tá? E o outro detalhe, pessoal, era o periódico científico, e é o periódico científico. Eu, por exemplo, o primeiro periódico que eu publiquei, a revista Vanguard Econômica, a revista Arquétipo, a revista Econômica do Nordeste, eles não tinham indexador, era praticamente o número do ISSN, que é um registro, né, de publicação, e circulava por aí. Então, não havia grandes critérios. E não havia muitas revistas no Brasil. Eu, por exemplo, quando comecei a produzir muito material de pesquisa, junto com o Moacir, do IACN, do Victor, depois do Lucir, tinha muitas revistas que recusavam os nossos textos, não inferindo sobre a qualidade. Ah, vocês estão falando sobre Toledo, ninguém quer saber sobre Toledo. Escreva sobre o Brasil e nós publicamos. Ah, você está falando sobre região oeste do Paraná? Ah, isso aí não é um assunto, né, muito interessante. Escreva talvez sobre a região sul que nós publicamos. Então, nós não tínhamos muito espaço, né, para publicar. E quando falava sobre polo, corredores, era pior ainda. Ah, não sei o tema dos anos 60, estão falando sobre isso. A gente dizia, não, mas o fenômeno continua até hoje. E dele, Paulo no Trabalhador, né, pessoal? A gente não conseguiu publicar. Então, era uma dificuldade. Isso mudou muito. Por quê? Porque a área pública percebeu isso, que os pesquisadores que estavam vinculados a ela tinham dificuldades de publicar por conta das suas temáticas,
e estimulou a criação de revistas científicas. Né? Então, hoje nós temos um rol de revistas científicas que estão por aí, vinculado a programas de pós-graduação. Mas, da mesma maneira, pessoal, vocês também, de vez em quando, recebem um e-mail de alguma revista dizendo, ó, é revista internacional. Hoje eu recebi um e-mail de uma me dizendo, pague $300, não sei o quê, se você tiver tal característica, for pobre, aí é $200, né? É de um país pobre, é $200, e etc. e tal, e está publicado. Ou então você recebe, o teu paper foi publicado em tal evento, então ele já está pré-aprovado. Quem quer fazer só uma carreira acadêmica de uma alta performance, ele conta a curva dessas revistas. Acho que todo mundo aqui já caiu numa dessas, né? A gente sempre cai. Por quê? Porque são as chamadas revistas predatórias. O que é a revista predatória? Ela não atende a alguns padrões de qualidade na produção do conhecimento. Uma delas é a revisão por pares. Tá? Todo conhecimento que é produzido na academia tem que passar pela revisão por pares. Por isso vocês têm banca de avaliação. Se não tivesse isso, você não tinha banca. Tem banca com 5 doutores, 6 doutores, ou 3 doutores, etc. e tal. E o conhecimento ele tem que ser validado pela academia. E quando você escreve um artigo científico, uma revista de qualidade, ela tem todo um padrão editorial, posições éticas, etc. e tal, que fazem com que esse conhecimento ele tenha mais peso. E ele passa pelo crivo de avaliadores. A chamada avaliação cega. O avaliador não sabe quem escreveu, né? A gente elimina todo tipo de identificação do texto e do documento, né, que vai assim, no Word, e o avaliador recebe esse texto e ele se manifesta. Tá? Aí depois cabe ao editor, dependendo dos pareceres, ver qual vai ser a tramitação do texto. Tem texto, por exemplo, que eu estou lá na GPE que eu recebo e já rejeito. E às vezes o pessoal se ofende com o rejeitado. Por que rejeitou todo o texto? Acho que eles chato, se dizer, tá uma bosta, né? Mas você não atende o escopo da revista, tem que fazer mais alguns ajustes, talvez faça isso, aquele outro. Às vezes o pessoal baixa a cabeça de forma humilde e vai lá e faz, né? Assim, como nós já fizemos muitas vezes nos nossos textos. Então, ela tem todo o padrão, né, que nós construímos, atendendo demandas da CAPES e do que é a academia científica, né? Nós conhecemos aí de uma revista de padrão internacional. Então, hoje, a gente, infelizmente, está com essa situação. Além desses elementos que eu falei para vocês, pessoal, toda revista ela tem escopo de diretrizes, todas elas. O que é o escopo? O foco da revista, qual é o objetivo da revista, que tipo de produção científica ela quer. Se você entrar, por exemplo, na página do GPEC, vocês vão ver uma série de diretrizes que são exigidas hoje por indexadores internacionais. Eu recebi, faz uns 6, 7 meses, um artigo, e eu devolvi e pedi para a autora, né, os autores colocarem nas normas. E ela meio que ficou dizendo, não, está na nova norma da BNT, você tem que aceitar o novo, né? Eu ouvi, não, eu não sigo as normas da BNT, eu sigo as normas dos meus indexadores. Então, quem define, às vezes, o perfil do paper, pessoal, e o escopo daquilo que é publicado são os indexadores. Tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles. E tem que ser indexadores de relevância. Hoje, por exemplo, nós temos 2 selos. Um é o Web of Science, se não me engano, é da Clarivate, e tem os Scopus, né? Que são hoje, se não me engano, é da OCP, os Scopus. Da OCP e Clarivate. Exatamente. A Clarivate, pessoal, a OCP são empresas particulares, né? Visam lucro. E elas editam revistas, além de editar material científico, material didático, assim por diante. Tá? E ao longo do tempo elas foram indexando revistas e dizendo, essas revistas aqui é padrão internacional. Mas para você entrar lá, eles fazem uma série de exigências. Você atendeu as exigências, eles vão avaliar, tem a selo também, né? E depois de avaliado, eles têm que pagar uma taxinha, às vezes é semestral, mensal, anual. O problema é a taxinha, né? Quanto que nós temos em caixa aí? O Poder foi o coordenador e ainda não assumiu a chave do cofre, né? O Carlinhos não está aqui para dizer, mas deve ter o quê? Uns R$13 mil projetado de economia para fazer uma série de ações no ano inteiro. O PGDRA também, né? tem recurso, mas também para fazer uma série de ações. Então, se nós fôssemos pagar para estar lá, é meio complicado, né? Nós ainda não temos esse recurso e nem a nossa moeda ainda não tem. Se a gente vender o cofre para o ferro velho, dá mais dinheiro do que o que tem dentro. Exatamente. A chave do cofre, né? Mas essa taxinha é em dólar ainda por cima, né? É em dólar. Ou seja, tudo bem, eles criaram, fizeram todo o marketing da revista deles, são boas, não estou dizendo aqui que não. Porém, para estar lá, tem que dar uma taxinha. Tá?
Mas ainda bem que nós estamos no Brasil, né? Só que no Brasil a gente sempre dá um jeitinho. Tá? Sempre dá um jeitinho. Então, existem esses indexadores de relevância que tem uma fama internacional, até porque tem revistas, por exemplo, dentro desses indexadores, como a Nature, por exemplo, que é uma das revistas que tem maior fator de impacto no mundo. Eu acho que o Rippel quer fazer uma pergunta. Você pode perguntar, então, né? O Rippel é o chefe, né, cara? Deus não respondeu uma do chefe aí. Bom, ele está fazendo a pergunta, eu vou falando. Outro detalhe, pessoal, é chamado de publicação fast track. Né? É muito... Isso aconteceu, não sei se o Weimar chegou a ver lá na GTEC, não? Às vezes as buchas sou eu que dou uma depurada. Né? Depois, quando eu erro, o Weimar me puxa as orelhas lá e diz, ó, isso aqui não dá. O pessoal às vezes mandava para um grande evento nacional, que nós tínhamos fast track, depois mandavam para nós, e ficava um pé da vida porque nós enviávamos para avaliação. A gente explicar, cara, o fast track não é necessariamente sem avaliação, alguém pode até fazer isso, né? Pode acontecer. Às vezes você tem um evento e depois você pega o rol de artigos daquele evento e seleciona. Né? Porque o corpo editorial já faz uma pré-seleção, aí pode até ser, mas não é o nosso caso, né? O pessoal muito ocupado. Aí explicar, o fast track é uma submissão mais rápida, né? Nós pulamos algumas etapas ali, pulamos a fila, na realidade, para tentar agilizar, mas não necessariamente que o teu texto não vai passar por uma avaliação, né? Por um crivo de especialistas. Então, a gente começou a ter alguns problemas com o pessoal do evento por conta disso, a gente deu uma acalmada. Tá? Então, esse é o fast track. Voltando aqui, enquanto o Rippel faz a pergunta lá por e-mail, lá para o sistema, então, tem aqui os predadores, né, que eu já falei para vocês, evitem esse tipo. Hoje, por exemplo, a CAPES, o Quadros da CAPES pontuou esses periódicos, mas a partir do ano passado já começou a própria CAPES a fazer um pente fino, né, com os avaliadores diários e tudo mais, para identificar. Nós já temos hoje sites, até alguns mantidos pela OCDE e a Clarivate, que identificam esses periódicos. Mas, evidentemente, todo filtro tem seus problemas, não pegam todos. Aqui no Paraná, eu vi um caso, por exemplo, uma determinada pessoa que mantinha 2 revistas predatórias, aí uma coisa apertou lá no Pares, ela criou uma empresa, né? É um instituto de pesquisa, eu tenho um convênio com tal organização, com essa outra organização, mas no fundo a gente sabe que é um periódico predador. Ele não segue essa normativa de rigor científico que nós temos que ter na ciência. Dizendo isso, eu acredito que a média e a longo prazo também os concursos públicos vão tentar fazer uma peneira. Porque hoje, no concurso público, pessoal, quando ele pontua artigo, ele está só levando em consideração vários casos. Não está levando em consideração esses periódicos predadores. Então, cuidado que nós temos que ter com a boa pesquisa, né, Renato? Com as exigências da ciência. Já tem a pergunta do Vitor aí, professor? Não? Então, ele se enganou, de certo. Bom, já falei do livro científico aqui, professor. Bom, qual é o futuro, então, pessoal? Então, lá que nós começamos, lá no final dos anos 90, né, nosso grupo de pesquisa aqui, o GPEC, e quando a gente começou a trabalhar, em 2003 foi criado o PGDLA, depois o PGE, pessoal, a avaliação é quantitativa de artigo. Quanto mais artigo você tinha, melhor. Então, você somava aí o programa, nossa, né, um caminhão de texto. Se vocês olharem o histórico da avaliação do PGDLA, por exemplo, ele já tinha recebido um parecer para 5 lá, para 4, 5 lá em 2005, 2006. Tá? Então, havia essa ideia, não, você é curso nota 3 lá e produzindo, e vai descarregando. Então, qual é o nosso critério? Vamos procurar revistas que sejam mais ágeis para publicar. Então, vamos procurar uma revista que era mais rápida, ou que nós não tínhamos publicado, que estava com a edição em dia. Nem sei se isso tudo está sendo lido. E se começou a visualizar uma tendência de longo prazo, que é se padronizar aquilo que vem sendo feito internacionalmente, que é o chamado fator de impacto. Tá? O que é o fator de impacto? Não adianta você ter 200 papers se ninguém entendeu. E se ninguém entendeu e reproduziu o conhecimento. Tá, pessoal? Fazer ciência aí vamos ao Thomas Kuhn, né? Você chega lá, produz uma ruptura na ciência, e não adianta você produzir uma ruptura e ficar sozinho. Essa tua ruptura tem que agregar outros pesquisadores e fazer aquilo que ele chama de ciência normal. Todo mundo discutindo o mesmo objeto, da mesma forma, produzindo ciência normal. Tá? Mas a relevância daquilo que você vem fazendo vai se mostrar quando os seus pares leem o seu texto e reproduzem ele. Né? E usam ele. Então não adiantava, não só produzir um monte e ninguém lê a gente, né? Ninguém fazer um trabalho sempre dos nossos papers.
Isso nos levou também, de certa forma, a mudar um pouco o rumo daquilo que a gente produzia. Porque ninguém estava querendo ler sobre Toledo, né? Não sei, ninguém estava nem aí para Cascavel. Então, você botava lá uma palavrinha fronteira, até apareciam os gatos pingados que queriam o material. Então, nós começamos a focar um pouco mais em questões brasileiras, né? Temáticas brasileiras da fronteira, Amazônia Legal, semiárido, região sul do Brasil, regiões intermediárias e imediatas do Brasil, por aí vai. Para tentar mostrar aquilo que nós íamos fazendo aqui na Oeste. Então, foi uma estratégia que nós fizemos naquele momento. E o que é o fator de impacto, pessoal? A questão é muito simples, né? Você tem um artigo que foi lido quantas vezes? Por exemplo, se eu tenho um fator de impacto 8, significa que pelo menos 8 artigos meus foram lidos e foram citados. Você pode ter 200 artigos, mas só, às vezes, 10 são relevantes. E, às vezes, o Moacir escreveu 20 artigos, né, Moacir? Ele tem um fator de impacto 15. Quer dizer, mais de 70% da produção dele teve realmente alguma relevância e foi lido e reproduzido pelos pais. Então, a tendência a médio e longo prazo, não apenas a avaliação da CAPES, ela já está acontecendo de forma gradual, é o fator de impacto. Agora, quem calcula esse fator de impacto? A Scopus, por exemplo, que eu falei para vocês, que é para o seu dinheiro, ela calcula um fator de impacto dos outros e o dela, das revistas dela, para quer vender o peixe dela. A Web of Science também calcula o fator de impacto. Mas ainda bem que nós temos o Google. O Google começou também a calcular o fator de impacto. E o Google não está nem aí se a revista é predatória ou não, desde que a revista esteja livre na web. Então, ele vai lá e busca as revistas e calcula um fator de impacto. E foi esse fator de impacto, pessoal, que a CAPES começou a usar. Então, vamos usar do Google, está aberto. Né? A gente não precisa pagar nada. Vocês mesmos fazem uma conta no Google Acadêmico, entram lá e pedem para ver o fator de impacto de vocês e vai calcular. Bem certinho, mostrar quantas citações teve o paper de vocês. Então, o Google faz isso para autores, mas também para revistas. Tá? Porém, pessoal, só usar o fator de impacto é uma desgraça. Eu fui num evento, acho que foi em 2017, lá em Natal, e alguém apareceu lá com uma lista de avaliação de revistas. Ah, isso aqui vai ser o futuro, a CAPES vai fazer isso aqui. O que era fazer isso aqui? Era o fator de impacto. Se pegasse o fator de impacto lá em 2017 e jogasse as revistas, como é que elas ficariam? A tua revista está sendo lida e reproduzida? Aí, adivinha onde é que estava o informe GPEC, pessoal, nossa revista? Estava lá nas abeiras, né? O pior, pessoal, que aquilo era fake, alguém que fez um exercício e disseminou na lista. Meu Deus, aquilo, olha, foi arrebatador negativamente. Negativamente. Por quê? Se tu olha, a GPEC está lá com 100, não sei quantos no fator de impacto, e eu vou mandar artigo com uma revista dessa, se eu estou visualizando, né, melhorar a qualificação do meu programa, melhorar a minha qualificação enquanto pesquisador, não. Aí, de repente, a GPEC estava lá como C e esvaziou a revista. Né? Não tinha mais autores assim, mandando, né, texto, estava aquela lista fake. Até dizer, oh, isso é fake, não é verdade. Ainda nem foram avaliadas as revistas, nem sabemos os critérios. A CAPES, na época, até se antecipou e disse o seguinte, ó, vai ser o Google Acadêmico, o fator de impacto do Google Acadêmico, vai ser alguns indexadores, né, alguns selos de indexação, que nós vamos usar, vai estar o Scopus, vai estar o Web of Science, vai estar selo. Mas vai ter outros aí, entre aspas, marginais, mas são de relevância, para a ciência aberta. Além de outros fatores aí, né, que foi até uma portaria da CAPES que estabeleceu as regras do jogo, e com isso nós nos reposicionamos, mas o estrago estava feito. Né? O estrago estava feito. Então, isso é o fator de impacto, pessoal, cada vez mais significativo. O que significa isso? Você tem que produzir um paper e tem que divulgar o paper. Por isso que, né, a gente pede para os alunos, se você tem perfil lá no ResearchGate, que é um portal aberto, é ciência aberta, coloca lá seu texto. Né, que botou no ResearchGate, todos aqueles que estão cadastrados ou não cadastrados, vão ver seu trabalho e o Google Acadêmico também. Né, ele puxa lá o link no ResearchGate. Colocar em outros portais, do NDR, assim por diante, às vezes tem um blog pessoal, né, uma página pessoal, ou lá da universidade, para disseminar isso. Né? Antes a gente disseminava nos eventos científicos. Se lá apresentava matemática, ia sair um artigo publicado, o pessoal ficava na expectativa. Agora os eventos também é muito evento, é muita gente, né? Às vezes também isso passa desapercebido. Então esse é o fator de impacto, pessoal, a relação entre o número de papers que você tem e aquilo que foi efetivamente lido e citado. Tá? Cada vez mais importante. O PIRI, por exemplo, tem um fator de impacto bem significativo lá no ResearchGate,
E se nós compararmos, por exemplo, posso usar você como exemplo? Usarmos a produção do PI, pessoal, é um grande aproveitamento. Porque às vezes a gente escreve muito, né? Assim, ninguém lê, gente, então nem é pra gente. Né? Mas eu pedi o vejo que ele publica, o pessoal já vai ler. A temática, né, pessoal? Economia do crime, então uma discussão agora de segurança pública. Então, qualquer trabalho nessa área atrai a atenção de uma série de pesquisadores, então, discutindo desenvolvimento social e tudo mais. Já outras temáticas, eu não sei se a Cana, né, Felipe, tem tanto chamativo, assim, não tem, quanto a economia do crime. Tá? Então, é isso. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Às vezes, na carreira de vocês, tem que ter uma temática que vocês gostam, por final de semana, né, você cuidar disso. E tem que ter aquela que atende o que a academia quer. Tá? O que a academia quer. Então, isso é muito importante, cada vez mais, né, Lucio? Estou falando do fator de impacto, pessoal. Agora vamos falar da Informe GP, que eu continuo falando aí, tá? Vocês estão vendo que tem ali o Scopus, né, nesse banner da Informe GP, que até está faltando um, que é o Europa. Eu tentei 2 vezes botar a GPEC lá no Scopus. Pensei, vou colocar, vou ver quanto eles cobram, vai, depois a gente chora com o reitor, chora com o diretor, né, e consegue pagar. As 2 vezes não me quiseram. Mas eu acho que eu enchi tanto o saco que eles disseram assim, tudo bem, não vamos querer você, mas eu vou tentar uma chave para nós medirmos o teu fator de impacto, que é o famoso JCR. Né? Então, eles deram a chave, eu conversei com o rapaz lá da reitoria, e disse, pô, como é que tu conseguiu isso, cara? Isso é sendo chato, né? Se você não é chato, às vezes, você não consegue o que você quer, tem que ficar lá incomodando até conseguir o que você quer. Então, nós conseguimos Pode ver que todo artigo que só aplicar na GPEC, a partir de um determinado tempo, a página é muito grande. Se for lá no pé da página do artigo, lá da página espelho, né, onde tem o link, vocês vão ver que tem lá esses links bem no pé da página com um zerinho. Enquanto tiver zero, significa que ninguém citou o teu texto. Mas na hora que começar a numerar, a Crossref dá o número do DOI, do Scopus, o Google Scholar, já começa a numerar lá embaixo de forma automática. Então, eu disse, bom, ainda não é um Brastemp, mas vamos, né, usar isso de uma forma... É um processo, né, é um processo. Você falou do DOI também, já vai falar. Eu vou falar do DOI. Tá? Então, foi algo assim que eu acho que foi uma conquista nossa. Tem outro também, que é o Oasis. Esse é um repositório onde os artigos ficam. Né? Nós temos um indexador que se chama CAC, e esse indexador está no nome do Lucio. Tentei várias vezes tirar, o Lucio tentou, ainda está. O Lucio como editor, o Lucio foi editor da Informe GP. E mexendo aqui e acolá para tentar tirar, descobri que eles tinham um repositório de idiomas. Eu queria fazer parte do repositório de vocês. Se o texto da GPEC está lá, o pessoal da Europa vai ter acesso. E eles dizem, para você fazer parte desse repositório, você tem que fazer parte do OASIS. Aí vou eu lá procurar quem é o OASIS. Vou explicar no brasileiro. Mantido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e atendi lá o que eles queriam, e está agora, quando vocês puxam os artigos da GPEC, né, em algumas plataformas tem um trevo de 4 folhas que eu sinto talvez. Tá? Então, o professor Geimar aí, eu e o professor Geimar assumimos a GPEC em 2019, né? E eu, quando assumo um cargo, pessoal, coordenador, editor, seja lá o que eu sempre procuro fazer um diagnóstico da situação para ver o que fazer. Né? Às vezes a gente não tem noção dos problemas, começa a cavalgar e meio que se encheu numa bucha, né? Mas só depois que você começa a cavalgar. Então, a primeira avaliação foi olhar a GPEC e fazer as perguntas. Por que a GPEC não está nesse repositório? Por que a GPEC é uma revista que existe desde 1996, pessoal? Fundada pelo professor Gerson, colaboração aí do Valdir naquela época. Em 2013, nós nos tornamos online. E desde toda essa época era uma revista que não era citada, nem nós usávamos a GPEC. Publicávamos nela e não usávamos. Por isso que a gente mudou algumas diretrizes, né? Se pedindo aos alunos lá, referencia a GPEC. Procura usar a GPEC para que ela comece a circular, pessoal. Então, eram as perguntas, né? E naquele momento ela estava B1 na área turca, na avaliação oficial, e B4 no Basa Qualis. Isso que eu falei para vocês, nos jogou lá embaixo. Então, a pergunta era, o que fazer para resgatar a revista? O que tem as melhores revistas de bom que a gente possa procurar? E eram situações, né? A primeira é que nós não tínhamos indexadores relevantes, alguns, inclusive, estavam vencidos, eles não apareciam, inclusive, na página da revista. Tanto é que um dos pareceres na CAPES, quando nos deu o P1, foi dizer que nós não tínhamos indexadores, que eu achei um absurdo. Nós temos, só que está escondido, mas nós temos, né? Segundo, pessoal, a maioria dos autores
da revista tem que estar na nossa área PUR, que é Planejamento Urbano Regional, Demografia, Desenvolvimento Regional, por aí vai. Por quê? Porque senão a revista vai ser avaliada em outra área. Não nos interessa ir para outra área, nós queremos ficar na área pública, até um pouco por oportunismo. É mais tranquilo, né? A economia era muito rigorosa, extremamente rigorosa. Não tinha revista 1 nacional na economia, era só internacional, que era uma desgraça, não publicar, né? Então, o novo Quadros, não sei quanto tempo vai ficar, que é uma avaliação única para todos, então a nossa vida melhorou bastante. O PGE se beneficiou muito desse novo Quadros, né? A gente conseguiu botar o PGE em outro patamar. Então, tinha esses problemas, não era indexada, né, pessoal? Outras revistas que tinham na área estavam melhor posicionadas que a GPEC, que não tinham tudo aquilo que a GPEC poderia oferecer. Então, a ideia, na época, foi correr contra o tempo para tentar melhorar essa avaliação, né? Na época, também tinha só edição com 10 artigos, né, edição muito bem feita, o remarque incluído com aquelas páginas de apresentação, aquela foto toda, né, que incluía isso tudo. Muitas avaliações atrasadas, foi tudo colocado em dia. O que nos ajudou também foi que, quando teve o Asa Quartz, o pessoal correu da revista, então nos deu tempo de pôr em dia, né? Então, teve áreas que deram também, tá? Usava-se o e-mail do Gmail. Hoje, por exemplo, os indexadores, aqueles que são mais sérios, não aceitam mais nenhuma revista que tenha o Gmail como e-mail do editor. Tem que ser e-mail institucional, né? Por isso que nós voltamos a usar o revista.gpec.us. E tivemos sorte, pessoal, muita sorte. Porque o nosso e-mail, não querendo desmerecer a instituição, não valia nada. Não entrava e-mail, quando entrava, ia para o lixo instantâneo, sem contar quantas vezes perderam o material dos nossos e-mails. Até que um dia, não sei se foram as universidades, o Estado do Paraná se convenou com a Microsoft, né, e nosso sistema de e-mails melhorou. Não tinha espaço. Hoje tem cada um de nós com 1 giga. Antigamente não tinha ideia, nada. Então, pessoal, isso aí foi esse convênio com a Microsoft. Não sei dizer para vocês se foi universidades ou foi Estado do Paraná. Então, nós conseguimos. O bom, por que eu ia descobrindo isso? Eu ia contratando os indexadores e eles conversavam e explicavam, olha, tem esse problema aí, né? Dá uma olhada, resolva isso. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de formiguinha para ir fazendo esses pequenos ajustes, né? A ausência do DOI, pessoal, o DOI é como se fosse um selo digital, um registro digital de direito de autor, né? Você faz o DOI entre vários que querem as revistas. Eu, para mim, não acho nem necessário ter um DOI, tá? Porque ele é pago também. A Scopus não, a Crossref que mantém o DOI. Para vocês terem uma ideia, quando vocês põem um artigo na GPEC, a seção de direitos autorais fica para a revista, tá? A revista não faz mau uso disso. Se vocês quiserem reproduzir num livro, nós vamos autorizar sem nenhum problema. Em outros lugares, você precisa pagar para reusar o copyright. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, se você colocar um artigo numa revista da Scopus, beleza, né? É um selo de qualidade. Mas vai pertencer a uma empresa privada, uma editora privada, que não tem esse compromisso com a ciência aberta como nós temos. Então, são os cuidados que nós devemos ter, tá? Não havia também catálogos internacionais, ninguém sabia que existia em forma GPEC. Né? Aí é aquele desafio, como é que você vai fazer aparecer, você está lá no carro de foto junto, né? Aparecer o seu trabalho numa revista assim, que não tem. É importante falar quanto custa cada DOI, né? Eu não sei. 15, acho que quase 15 reais. Acho que tem mais. Em dólar, pessoal, está na faixa aí de 3 a 10 dólares por DOI. Hoje quem paga isso para nós é a reitoria, né? A reitoria que paga, ela dá uma cota. Então, nós não podemos também publicar muita coisa que tem essa cota. E o DOI é feito na plataforma da revista. A revista gera o DOI automaticamente. Só qualquer revista que tenha a plataforma OJS, que é o sistema aberto de revistas, pode registrar um DOI. Mas o fato de ter um DOI lá não significa que ele está registrado. Quando você registra ele, aí você paga. Vocês podem ver que tem algumas revistas, tem uma lá do Rio Grande do Sul, você clica no DOI e ele não abre página nenhuma. Ele só diz, olha, isso aqui não existe. Por quê? Porque eles não registraram. Vamos deixar o DOI aqui para o inglês ver. O nosso não. Você clicou no DOI e tem que abrir a página. Pode dar mais zebra dos erros. E até quando a gente vai utilizar o DOI para colocar no Lattes. Tem uns que o DOI não tá? Quando vocês vão fazer o DOI no Lattes, tem assim, DOI ou ISSN, né? Você põe o DOI, os DOI que são pagos, vamos dizer assim, ele já entra autor, o título do artigo, página, tudo certinho, né? Os outros
Não acontece isso. Não acontece isso. Inclusive, esse Waze que eu falei há pouco para vocês, que agora nós estamos lá, também no Lattes, quando você colocar seu artigo, ele vai pôr o trevinho do lado dizendo, ó, esse artigo aqui da revista GT está no nosso repositório, é legal, pode consultar que não tem problema. Tem a questão do plágio também, pessoal, hoje nós já temos, a revista ainda não tem, a gente pede para os avaliadores fazerem isso, mas tem lá na plataforma da revista um espaço para isso, que é a avaliação do plágio automático. Você colocou o artigo na plataforma, o Authenticate, que é uma plataforma paga, vai lá e faz essa pesquisa. Mas eu boto fé na ciência brasileira, né, pessoal? Alguém de uma universidade vai montar um sistema igual gratuito, né? Quem sabe o pessoal do IFE, né, cara, pode fazer isso. Então, e ver o plágio, que é problemático. Por exemplo, eu quando pego um artigo e vejo que tem uma citação direta, eu peço para excluir. Primeiro, para não bater no negócio do plágio, às vezes é um plágio fake, né, por conta disso. E segundo, o direito de cópia, que são copyright. Tem hoje editoras que pedem para pagar para você usar um trecho, que nem música, né? Você cantar a música mais de X segundos, tem que pagar direito de autor. Você pode ver que tem umas rádios que tocam muito música antiga, porque para ficar os direitos de autor, é um custo. Então só toca uma música aí das paradas de vez em quando, e o resto é tudo música lá dos anos 90, 10 anos atrás. Então, mesmo hoje, para fazer isso, tem que tomar esse cuidado. Quando o autor insiste, não, é preciso ter, isso é uma situação muito importante, você até releva, tá? Então, são cuidados que a gente tem hoje, né, e tem que ter cada vez mais. Bom, enfim, deixa eu passar aqui. E outra coisa, pessoal, as visualizações. Tutorial que nós possamos ter, né? Voltou? Que bom. A segunda, ir atrás do tal do DOI. Aí, na época, eu usei uma malandragem, para falar bem sincero para vocês. Né? Eu vi que o ResearchGate gera um DOI gratuitamente. Eu pensei, mas eu vou usar o ResearchGate aqui para gerar DOI gratuito para a revista. Aí eu fui fazendo os malabarismos, tanto é que tem uma página da GPEC, do ResearchGate, da GPEC, que a gente não usa mais, porque agora ela está automática lá no ResearchGate, né? Para gerar um DOI, até conseguir um DOI, porque era caro, não tinha grana, né? Ele estava se informando com os colegas que tinham feito isso, até que eu acho que abriu uma luz no céu aí, né? Acho que deu uma enchente no Paraná e a reitoria resolveu pagar o DOI. Né? Foi uma coisa assim, né? Foi um milagre dos céus. Fizeram 10 reuniões para explicar o tal do DOI, mas saiu o DOI. Né? Então, esse problema a reitoria eu reconheço que resolveu. O segundo, pessoal, a nossa plataforma era híbrida, porque a UniOS desenvolvia o seu sistema, né, de gestão da instituição, e a nossa plataforma, a JS, estava nessa plataforma híbrida, eles fizeram uma série de ajustes nela que não nos permitia nos integrarmos, né, a outras plataformas. A outras páginas da web e assim por diante. Então, foi um sofrimento. Aquilo até convenci eles a deixarem isso e irem para o JS mesmo. Né? Foi exatamente. A gente está ficando bom naquele. Começando a desenvolver da cabeçada com o JS. Até hoje, né? E segundo, pessoal, aprender as ferramentas, né? Tudo são ferramentas. E lembrando vocês que a revista são eu e vários colaboradores, o Ciro, o Valdir, alguns alunos aqui, o Elson, né, tem dado bastante parecer na revista. Então, nós temos aí um pessoal que está de ponta e lança, e os professores aí pelo Brasil, que a gente pede humildemente para dar um parecer, eles aceitam. O problema nosso é a avaliação, né? Avaliação. Demora, às vezes, na avaliação, né? Mas fica difícil você cobrar, porque os avaliadores não são muitos. Então, eu sempre procurei também certificar os avaliadores. Agora, o e-mail automático da avaliação já informa, né, como é que lança no Lattes, para ajudar também os avaliadores a contabilizar isso como uma produção científica, tá?
Jandir, isso é uma coisa interessante, não sei se você vai falar, mas assim, a mudança dessa plataforma para o JS, né? Ele trouxe uma série de coisas interessantíssimas para nós, né? Ferramentas. Palavras, nuvens de palavras, os artigos mais citados. Tem uma coisa muito interessante quando vocês abrem o Informe de GPX, vocês vão ver qual foi os autores que o artigo está sendo mais visualizado, as nuvens de palavras que estão sendo utilizadas nos artigos. Tem uma série de informações bem interessantes para o leitor e, obviamente, para o pesquisador que queira publicar com a gente. Exatamente. Né? As novas ferramentas que veio com essa nova plataforma, ainda estamos aprendendo, né, Bernardo? Por exemplo, muita coisa também vou descobrindo. E como isso não era, pessoal, o JS oficial, no livro, nós não tínhamos como transferir. Então, essa migração foi muito trabalhosa, reaprender as ferramentas, mas nos integrou aí com outras grandes plataformas, né? Para vocês terem uma ideia, em 2023, eu não olhei agora, nós chegamos a 1.000 visualizações por mês. 1.000 visualizações por mês. Vocês estão vendo ali o do Age, deixa eu ver se está na próxima do Age. Não, deixa eu voltar aqui. Que é o diretório de revistas, que são abertas. Tá? Existe um movimento hoje mundial da ciência aberta. Você produz um artigo e está à disposição da comunidade científica sem custos. E a ciência aberta não é apenas isso, pessoal. Vocês abrirem a planilha de dados. Ou seja, mostrarem seus dados, como é que você calculou. Algumas hoje já estão pedindo o histórico do cálculo. Né? Você mostrar passo a passo como é que foi feito, para poder ser validado pelos pares. Então, são tendências a longo prazo. Né? E para você estar na Duarte, você não pode cobrar nada. Tem que ser gratuito mesmo. E você faz a abertura dos textos para quem quiser acessar eles. Quando nós conseguimos entrar na Duarte, né, nós fizemos os ajustes que eles pediram, praticamente nós começamos a aparecer na foto. Porque tem outros indexadores, outros repositórios de universidades, que eles vão lá na Duarte e puxam esse material porque é aberto. Então, elas não têm nenhum risco, por exemplo, pessoal, de você cobrar alguma taxa aí surpresa, tá? Então, foi algo muito importante que nós conseguimos ao longo do tempo. Em 2022, né, Weimar, nós zeramos a fila de espera. Hoje o artigo que chega fica todo mundo parado na semana. Então, o tempo da gente sentar lá, abrir a plataforma, dar uma olhada e encaminhar, se presta o artigo, encaminhar para alguém avaliar. Então, a gente dá. E fomos para o A4. Né? Hoje eu digo para vocês que se não mudarem as regras e não tiver nenhuma surpresa, nós temos muita chance de ir até um A2, pelo menos. Tá? Dentre o que tem. Por quê, pessoal? Porque o nosso fator de impacto era 2. Foi para 8. O Google, esse ano, vai avaliar. Ele avalia a cada 3, 4 anos. Por isso que o quadro de revista mudou para 4 para acompanhar o Google. Então, esse ano, quando ele for avaliar, com certeza a gente vai estar melhor reposicionado. E por que isso? Aí é uma malandragem positiva. A gente pedindo, pessoal, ponha 3 artigos de vocês, né? Aí, vamos fazer uma tese, 5 RP. Né, senhor? Vamos pegar aqui, quantos artigos vocês acham que saem desse programa por ano? Quantos será que vocês acham? O que você acha? Você arrisca um palpite aí, cara? Só no programa? Só porque é o PGE junto, não sei como é que é o PGE, mas... Certinho, 7 mais de 100. Mais de 100, com certeza, pessoal. Mais de 100. Olha cada disciplina que vocês fazem aí com uma série, façam um paper. E me põe aí, ó, vamos prestigiar o Jandir, né? Eu conheço. Vamos prestigiar o Jandir, né, pessoal? Vamos prestigiar os professores. Eu mesmo, meus alunos, eu digo, ó, tem que ter pelo menos X artigos da GP. Ah, professor, mas se eu não achar, deu um jeito, né, cara? Deu um jeito, cita o Piri, cita o Ciro. São grandes referências. Então, só nós aqui, pessoal, a gente já joga a revista para cima. Sem contar que na hora que nós colocamos a revista em outras plataformas internacionais, ela tem uma palavrinha chamada agronegócio. Quando os caras veem que é agrobusiness, nossa, o pessoal do agro vem em peso. Vocês não têm noção do que é o agro brasileiro fora do Brasil. A relevância que ele tem, a atenção que ele tem. Né? A questão, por exemplo, a nossa região aqui tem essa particularidade da agricultura familiar altamente competitiva. Né? É algo assim que muita gente busca a revista fora do Brasil pela palavra agro. Não que o jornal seja relevante, ele é muito buscado no Brasil, mas fora do Brasil é o agro. Tá? Tanto é que ela acabou entrando em algumas bibliotecas de universidades estrangeiras
de faculdades de agronomia, né, e outras faculdades da área de ciência rural por conta do nosso agro. E eu comecei a perceber quanto que a revista era procurada. Isso nos colocou num dilema, pessoal. Se a revista fosse HTML, não fosse apenas em PDF, qualquer pessoa abria na página do navegador e traduzia. Para nós fazermos isso, é uma trabalheira infernal. É possível fazer pelo sistema, mas é só eu e o Neymar, né? O dia talvez que a gente seja que nem a revista lá da Sober, deve ter quantos tem a equipe da Sober, umas 5 da revista, né? É mais. O custo de edição da revista Sober é R$10.000. A Sober tem um custo de 50, 60 mil. Exato. Custa 50, 60 mil pessoas por ano para manter a equipe, tudo isso funcionando. Nota que Custo zero. E aqui a boa vontade, que quando apertava a avaliação, acionavam dos colegas. Aí eu mesmo fazia a avaliação e acionava os colegas. Né? Então, cada vez mais nós estamos avançando com a revista, tanto por essa qualificação. Uma revista que não tinha nada, hoje tem muito, pessoal. O que eu poderia falar disso aqui? O CABI, que está ali em verde, é um grupo inglês, é um indexador em inglês, que eles só indexam revistas na área rural. Eles têm todo um padrão de qualidade. E essas informações eles distribuem para algumas universidades que fazem parte desse grupo, né, dessa rede de pesquisadores. Também nós entramos nela, foi bem divulgado. Tem alguns aqui da Europa do Leste, deixa eu ver o do Cazaquistão, que está aí também. Essa do Cazaquistão foi um negócio muito estranho que aconteceu, né, mas surge, né, pessoal? Pedem para indexar o cacete, está bem pequeno ali, merecia até ter um espaço maior. Além de outros que estão aqui, pessoal, fica difícil de falar de todos eles, né? Que a revista está lá, alguns não são indexadores, alguns são catálogos, né? O catálogo de revistas, como o LatinRev, ele é um catálogo de revistas, e outros são repositórios. O que é um repositório? Ele pega todo o conteúdo da revista e deixa à disposição das universidades. Tem um aqui que é da França, eu já vou achar por aí em algum lugar, né, que o pessoal, eles distribuem esses artigos da GPF para todas as universidades francesas, né, até porque é o SUDOC, está ali embaixo, o SUDOC. As universidades francesas, a França é país latino, né, pessoal, vem do latim, então há uma certa facilidade, talvez, para entender, ter pelo menos uma ideia do conteúdo. É o SUDOC e o CIRAD, que são franceses, tá? E por aí vai. Eu estava tentando indexar na China, mas é muito complicado para traduzir, né, e informar. Mas quem sabe um dia, né? Pelo menos na Ásia nós já chegamos. O Copérnicos é um indexador da Polônia, também foi um dos primeiros que nós tivemos e renovamos. Tem os mexicanos aí, pessoal, o Clássico, o Biblat, que é uma biblioteca aberta também, da UNAM, Universidade Autônoma do México, entre outros indexadores que a gente conseguiu colocar a revista, né? O ResearchGate lá também, o Google Scholar, toda a revista hoje está no Google Scholar. Se botar lá em FarmGPEC, dá um rol de artigos. Ele não põe, não organiza por edição. Né? O Google Scholar, não sei se tem uma organização por citações ou por acesso, né? Mas a revista está lá. Então, uma revista que estava meio escondida, hoje está circulando aí pelo mundo. Tanto é que eu comecei, há algum tempo, a receber artigos de fora, em inglês, e pessoas falando sobre o comitê editorial, né? Pedindo informações. Então, algo muito interessante. É um dos desafios nossos, a longo prazo, ampliar o comitê editorial da revista, né, pessoal? Então, cada vez mais. Eu falei para vocês que para nós estarmos na área pública, mais de 50% dos autores tem que ter algum vínculo com a área. A gente tem conseguido manter isso, né, Bernardo? A revista tem 2 edições regulares e uma especial, que a gente faz a correção de fluxo. A gente vai lá e tenta fazer com o pessoal da área pública. Ano passado foi com o pessoal do Nordeste, esse ano é com o pessoal do Amazonas. Quando lançamos a chamada do Nordeste, pessoal, veio um monte de gente querendo publicar. Quando lançamos a da Amazônia, que não é um tema assim complicado, quase não tem ninguém assim. Aí eu até comentei com os organizadores, os 3 professores, essa é a nossa realidade. Eles, a Universidade Federal do Amazonas, os doutores, uns morreram na Covid, uns que ficaram já vazaram, não conseguem fixar doutores. Né? E as dificuldades de produzir ciência no interior do Brasil. Então a gente reclama aqui, mas tem gente que está pior. Né? Está bem pior. Então, aquilo me impressionou muito e a gente está tentando mais uma divulgação para ver se consegue mais material desse pessoal aí do Amazonas. Tá? Quais são as perspectivas a médio e longo prazo para a GPEC e para a área? Né, pessoal? Primeiro, eu acho que nos próximos 2 anos isso vale para nós aqui também, enquanto professores e discentes, qualificar a produção, pessoal.
Você inicia a carreira, às vezes a quantidade vale muito, mas chega um ponto que você tem que qualificar ela, não dá mais para ficar no B e no C. Às vezes não tem jeito, né? Você precisa daquela publicação imediatamente para compor uma avaliação. Mas o ideal é qualificar ela, é extrato A. Vai mandar um artigo não extrato A. Ah, mas eles vão reprovar, vão ler, não tem problema. Aí tem que ser humilde. Recebe a pancada lá, vê o que é o texto, né? E devolve de novo. Né? E manda, vai tentando. Mas é o fluxo da ciência. A ciência tem mais interrogação do que ponto de exclamação. Tem muito mais não do que sim. Exatamente. Qualquer artigo tem que ter mais sim do que não. Então é uma sequência. É uma sequência, pessoal, e é um aprendizado. Né? O Stephen King dizia, você só aprende a escrever escrevendo. Então, você recebe os não e vai pegando jeitos. Para publicar um artigo internacional, tem outras regras aí que então nem se fala. Né? Ampliar o número de situações referentes, a gente está trabalhando isso aqui dentro, né? A nossa produção científica, teses, dissertações, referencia em forma de GP. É para valorizar o que é nosso, né? Se a gente não valorizar o que é nosso, pessoal, os outros não vão valorizar por nós. Pensar numa edição de livro, como eu falei para vocês, se nós tivéssemos uma equipe, nós poderíamos publicar o artigo em formato HTML para ter uma tradução automática. Aquela meia boca, mas tem melhorado, mas nós não temos, então talvez pensar no momento ter o PDF em inglês. A gente tem o abstract lá, tem lá um subtítulo em inglês para tentar chamar mais atenção, mas é algo que eu acredito que os próximos editores vão ter que pensar. Na realidade, nós temos inglês e espanhol também, né? Português e espanhol. A vantagem do espanhol, né, pessoal, os hispanos, eles talvez não compreendam direito a nossa fala, mas para ler acho que é mais tranquilo, né, ler em português do que entender o que nós falamos, né? Como em geral é assim, né? Bom, mas essa trajetória da GPEC já mostra que é produção científica. Eu acho que aqui, se recomendação, né, quem sou eu para dizer o que fazer, é que no PGDRA, só nós somos um curso nota 6, não pode ter publicação abaixo de A. Não pode. Tá? Eu acho que isso, às vezes não dá, mas até a gente publicou no Mata Parceiro quando veio a droga da revista cai, né? Como já aconteceu. Nós caímos e de repente corremos lá e revertemos. Pode acontecer, pessoal. Como tem revista que até agora eu não sei porque que é a minha, né? Vejo umas revistas aí, mas isso com certeza vai cair. E evitar de todo custo as revistas predatórias. Tá? Evitar isso. É a boa ciência. Quer ser cientista, tem que fazer a boa ciência. Né? Tem todas as normas aí da ciência. Só tem 3 séculos de discussão filosófica sobre a produção do conhecimento científico. Então, a gente tem que se adequar a elas, né? Senão, todos esses filósofos aí pensaram à toa, né? Tem muito que pensar à toa, né, pessoal? Mas pensar à toa toda essa produção. Pessoal, eu fico à disposição se houver perguntas, indagações e tudo mais. Pessoal, já que você comentou sobre crescimento regional, né? Assim, por ignorância, essa questão. A ciência, pelo menos no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, mais ou menos, ficou a parte dessa situação das com mais carinho de crescimento regional por conta de algumas esferas políticas. Você diz a produção científica? Isso, porque me faz lembrar do surgimento do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Integração Nacional. Isso. Você faz memória? Tá. 2 coisas, Douglas. A primeira, o Ministério que cuidava do desenvolvimento regional do Brasil antes da Constituição de 88, o MIN foi criado pela Constituição de 88, né? Era o Ministério do Interior. E essa questão regional ficava a cargo chamado Ministério do Interior, que agora não existe mais. Tá? E no Brasil, até os anos 90, quando criaram a Redes e outras revistas aí, na própria REPEC, nós não tínhamos revista de desenvolvimento regional ou de ciência regional. Se você olhar, por exemplo, os textos do Paulo Haddad e outros autores da ciência regional eram publicados em revistas de economia e de geografia, né, de ciências sociais, às vezes. Então, nós não tínhamos. O que aconteceu? Eu não sei dizer, não sei se talvez me ajude, em 2013 nós tínhamos o 4º curso, né, no desenvolvimento regional. Então, nós tínhamos 3 cursos na área de planejamento regional no Brasil até os anos 90. Aí a Unisp criou um programa, né, a FURB também criou, e nós fomos na sequência. Aí que nós fomos criando essas revistas, focando em ciência regional e discutindo questões interiorantes. Então, até então, quem publicava em revistas da área de geografia e
e de outras áreas. Se olhar, por exemplo, a Revista Brasileira de Geografia dos anos 70, 80, tem muito texto paulatado. Assim, né? Pedro Geiger também, um geógrafo que discutia a questão regional. E a terceira, que isso eu fui percebendo ao longo do tempo, o pessoal tinha sempre um pé atrás com a ciência regional, né, no Brasil. Até hoje, quem assume esse discurso de ciência regional é o pessoal lá da USP, lá de Juiz de Fora, né, que tem no governo, mas eu ainda acho que está muita economia, né, tem que ser um pouco mais aberto. Talvez com o tempo a gente vai fazer isso. Né? Então é por isso, não tinha essa produção, não tinha essa discussão de ciência regional no Brasil, que já vinha desde a década de 50 nos Estados Unidos, já estava na Europa, e nós não estávamos discutindo. E no momento que nós entramos com as revistas na área de desenvolvimento regional, esses autores se agregaram a nós. Né? Muitos desses autores hoje publicam conosco. E é o primeiro artigo que eu publiquei na revista de geografia, tomei com um cacete, porque isso é geografia, isso é economia. Mas a gente estava discutindo localização, né? Posição do espaço, que é também objeto da geografia. Tem umas áreas que são meio duras, né? Assim, complicado você produzir. Às vezes pega também um avaliador que não é muito complacente. Então foram as dificuldades que a gente teve no primeiro momento. Tá? E teve coisas assim que acontecem. Né? Por isso que eu falo, acho que a persistência é algo que é muito importante. Eu lembro que uma vez eu escrevi um texto sobre usando o QM, que era algo que nós usamos até hoje, é uma grande ferramenta, é simples e é uma grande ferramenta. E eu tomei um cacete, né? E eu peguei o texto, mandei para a Europa, foi publicado pela Revista Europeia de Geografia. Né? Então, fizeram uma duas observações que eu corrigi no texto, né? Algumas de tradução, e foi publicado. Né? Então, eu vi que em alguns lugares tinha abertura. Que nem essa discussão de polarização da região periférica que nós usávamos, pessoal. Nós íamos nos eventos, abrir a boca para falar região periférica, polarização, já vinha, e reportado. Só que a gente tem o couro duro, né? No Lucero eles não batiam, porque o Lucero era assistente de pesquisa ali no agente, né? Então, por isso que a gente sempre pedia para o Lucero começar a apresentação, porque nele ninguém batia. Agora, quando nós chegávamos, era dele pau. Por que eu digo isso, pessoal? Quando eu fui para o exterior, algo que me impressionou. Como eles discutiam região periférica, polarização, e nós dávamos de pau na gente. Eu disse, não é nós que estamos nos anos 60, o pessoal aí que não está vendo o que está sendo discutido, né, em escala mundial. Então, é isso. A persistência é muito importante. O que eu posso ser referência, professor? Tem que olhar o futuro. O que vai ser referência no futuro? Qual é a discussão que vai ter no futuro? O pessoal está discutindo mudança climática, impacto nas regiões. Isso é uma coisa que vai ser... é muito chamativo. Tudo que você produz sobre mudanças climáticas hoje no planeta tem um rol de leitura que é muito significativo. Então, tem que pensar o que vai ser referência daqui a 5, 10 anos e começar a trabalhar agora. Né? Quando chegar daqui a 5, 10 anos, às vezes está velho, caindo dos dentes, mas é referência. Né? Alguma coisa de bom tem que acontecer na vida da gente. Né? Então, é isso. Ter essa visão prospectiva do que a ciência vai demandar. E algumas temáticas começam a cair em desuso, né, pessoal? O pessoal já não vê isso mais como relevante. Agora, por exemplo, ninguém está falando de desenvolvimento sustentável, só economia circular, só economia circular, só economia circular. De repente, o Lucílio monta um outro conceito, esquece a economia circular e começa a reproduzir o Lucílio. É assim que se faz a ciência, né? É Thomas Kuhn, né? Que é a revolução do conhecimento científico, né? Que ela ocorre em tempos em tempos. Beleza? Mais alguma pergunta, Douglas? Hoje tu veio com uma camiseta do Flamengo aí. Eu estava assistindo outro fantástico, só liguei de sair com camiseta, pô, aí dia de jogo, toma de cacete na rua. Tem que sair com camiseta do PGDA, viu? Do PGE aí, né? Tudo mais, né, Luciano? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma pergunta aí no chat, Luciano? Posso perguntar? Pode, com certeza, por favor. Não é exatamente uma pergunta. Com consistência, uns 15 dias atrás, 2 semanas, eu participei de um seminário online na Universidade de Granada, que justamente eles também comentavam sobre a publicação das revistas. Para os alunos buscarem revistas mais efetivas e não pagas. E também fizeram uma demonstração muito interessante, que eu particularmente nunca tinha olhado por esse ângulo. Quando fazemos aquela análise bibliométrica, né, das revistas, etc., que fica aquele monte de revistinha puxando para uma, ou aquele monte de autor puxando só para aquele um, né? São os chineses, né, que estão nas fazendas de artigos, fazenda farm mesmo, né, de artigos, só produzindo e pagando para publicar,
né? E aí, olha só como está alta essa publicação dele, né? Não, foi tudo paga, ou foi tudo via chat GPT, né? Então aí começa a invalidar a pesquisa científica. Mas de repente hoje, quando você vai escrever um artigo com pesquisa bibliométrica, nós usamos. Se for só pesquisa bibliométrica, tá? A gente entende que é uma ferramenta. Né? Ela usou como ferramenta. E como ferramenta também tem suas restrições. Né? Mas enfim, é isso. Né? Ou seja, golpista e todo tipo de malandragem tem em todo lugar. Né? Mas a gente vai indo comendo pelas beiradas cada vez mais, né? Só com certeza. Já deu 6 minutos, pessoal. Precisamos encerrar. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Então, Pessoal, só fazer um comentário também, né? A gente soube essa semana, né, durante o nosso evento de Economia Paranaense, vão ter algumas, como se chama? Mini-cursos. É como se fossem mini-cursos, né? Mas tem outro nome. Qual é o nome? É mini-curso mesmo, né? Um dos mini-cursos ele vai ser ofertado pelo Marcelo Caldas, que vem dos Estados Unidos. De qual universidade mesmo? Kansas. Onde o tema da pesquisa também vai ser como produzir um artigo científico, né? Então, também vai estar fazendo essa discussão com uma visão deles e também agregando aí a essa temática, né? Então, quando a gente tiver a programação certinha, a gente vai estar divulgando para vocês. Mas acho que seria bem interessante, né? Um curso bem legal para vocês participarem e pegar mais dicas também, né? E também parabenizar o Jandir e o Weimar, eles já saiu pelo trabalho que fizeram aí na Chipec, né? O novo foi entregado. Deixou aí não tem agenda para receber a revista. Deixou um grande legado na revista, né? E com uma qualidade muito superior ao que receberam. Então, toda a comunidade aqui agradece vocês dois pelo trabalho realizado. Não me dei mais rojão para que a gente sabe que não é fácil, né? A edição não é fácil. O Felipe fala, quando é bucha demais, chama o Ciro ou Jesus, né? É isso aí. Obrigado, pessoal, pela participação. Viu, cara? Como é que sai aqui? Porque eu tenho que sair. Não, sair da sala, mas como é que encerra essa sessão?